Isso aí. Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, né? Por meio aí da rede mundial de computadores, né? Esse avanço tecnológico importante, né? Muito bem. Então vamos lá. Ética e direitos humanos, né? Ética e direitos humanos. A parte de direitos humanos, provavelmente vocês devem estar vendo essa matéria de direitos humanos, né? Com alguma área do direito aí, né? Os direitos humanos, eles vão ter uma intimidade enorme com os direitos constitucionais, que o direito à liberdade ele se torna um direito subjetivo, né? Não é um direito totalmente líquido e certo, né? Vocês vão trabalhar muito com a restrição de liberdade, né? O direito à vida, ele no Brasil, ele é absoluto, né? Meio absoluto, né? Existe só uma possibilidade, que é a autorização do aborto em caso, né, de estupro, né? Então, assim, de modo geral, a gente não tem pena de morte em situações normais, né? Situações que da nossa normalidade que vivemos não temos a pena de morte, não temos a eutanásia, né? Então, dentro da ética envolvendo os direitos humanos, né, a gente pode pensar em tudo isso, né? O direito de viver e o direito. No Brasil, a gente pensa muito na questão dos direitos humanos como o direito de viver, né? O direito à vida, né? E o direito ao bem-estar também, né? Então é possível afirmar que a questão dos direitos humanos não é apenas uma questão social, política ou jurídica. Existe uma relação muito estreita entre os direitos fundamentais, aqueles que estão lá na Constituição, e todos na Constituição, né? Porque é um princípio ético, né? Deixa eu só pegar o apagador aqui para apagar aqui. Então ele é um princípio ético, né? A vida é um princípio ético, né? Então, a ética e os direitos humanos, ela está baseada, né? A gente viu que a ética é o fundamento, são princípios, né? São fundamentados por princípios, que no caso da nossa Constituição, né? Estamos lá falando principalmente do artigo 5º, né? Se do ponto de vista jurídico podemos dizer que o Poder Judiciário compete impedir que os direitos humanos sejam violados, e se do ponto de vista político e social podemos afirmar que é preciso considerar mais políticas públicas e de Estado se são os melhores para garantir o acesso a estes direitos fundamentais. Também podemos dizer que existe um compromisso ético na questão dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos têm um princípio ético por trás dele, né? E quando se fala ali, precisamos fazer uma pequena diferencinha, né, em políticas públicas, né? Existem políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo, tá? Então, as políticas públicas voltadas para os direitos humanos, elas têm que ser políticas públicas de Estado, tá? Políticas públicas de Estado é diferente de políticas públicas de governo. Então, os direitos humanos, eles têm que ser fundamentados em políticas públicas de Estado. Porque políticas públicas de governo, muda-se o governo, muda-se a política. Já políticas públicas de Estado, não. Elas são permanentes, né? Elas, mais ou menos permanentes, né? Elas tendem a permanecer mais do que as políticas públicas de governo, né? Por exemplo, a Constituição, ela é recheada de direitos públicos de Estado, né? Porque é muito difícil mudar a Constituição. E as cláusulas pétreas, que o artigo 5º é recheado delas, né? É política pública de Estado, é imexível, né? As cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas, né? Elas não podem ser excluídas da Constituição. Então,
um exemplo de garantia, né, dos direitos fundamentais, né, que são princípios, no caso, éticos, eles são exemplos de fundamentações para os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são baseados em políticas, devem ser, né, em políticas públicas de Estado e não em políticas públicas de governo, tá? Então, qualquer questão que falar para vocês que as políticas públicas de governo, elas que fundamentam os direitos humanos, não, são políticas públicas de Estado, são aquelas que são imutáveis. Preciso dar um exemplo aí de política pública de direitos humanos, de direitos que não são humanos, são direitos sociais, na verdade, né? Que poderiam ser, na verdade, política pública de Estado e é uma política pública de governo. Então, né, e apesar de não poderem ser, às vezes são. O Bolsa Família, por exemplo, né, pode-se criticar, hoje a Renda Brasil, né, é uma política pública de governo. Ele não é um aspecto obrigatório constitucional, né? Então ele é uma política pública de governo. Tanto é que existe aquela velha indagação. Quando mudar o governo, vai acabar com o Bolsa Família ou com a Renda Brasil? Depende do governo. Até hoje não vi ninguém ter coragem de fazer isso, né? E eu acho que não vai ter um corajoso para fazer isso. Então as políticas públicas de governo, elas não são, né, ideais para os direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm que ser fundamentados em políticas públicas de Estado, tá? Então, a luta por tais direitos deve ser entendida como uma poderosa ferramenta de transformação social, com o objetivo de constituir uma sociedade justa e solidária. No fundamento dos direitos humanos, existe uma determinada ética, uma determinada concepção do homem, uma determinada concepção do que é bem e daquilo que é mal, né? Aí a gente vai lá, né, para os nossos amadinhos lá, os encarcerados, né? A grande crítica que nós temos hoje dos direitos humanos é acerca dos direitos humanos, né? Que aí até brincam, né? Os direitos dos manos, né? Agora, o nosso país, ele não tolera a pena de morte, né? Mas tem gente que acha ético um presidiário morrer. Não tem pessoas que pensam assim? Isso é um rompimento realmente dos direitos humanos. O Brasil permite-se a tortura? Não. Então, torturar também é um rompimento com a ética, é um rompimento com os direitos humanos, né? Então a gente não pode ser severo nessa nossa luta diária, né, dos direitos humanos, né? A pessoa pode ser a maior porcaria do mundo, mas ele tem alguns direitos. E dentre esses direitos, os direitos humanos, né? Porque no Brasil não se tolera a tortura, não se tolera a pena de morte. No Brasil não é aceito nem a eutanásia, né, que é o próprio direcionar da sua morte, né, que em alguns países é possível, salvo engano, Holanda é possível. Aconteceu um na Colômbia, agora muito recente também, ou no Equador, não lembro. Mas no Brasil, a eutanásia, que é você abreviar, né, a morte, ao sofrimento, na verdade, de alguém, ele não é permitido, né? Daqui a pouco a gente vai ver a chamada bioética, né? A bioética, que entra também nessa questão dos direitos humanos também. Se coloque no lugar dos médicos lá de Manaus, há um ano atrás, né? Janeiro do ano passado, que tinham que fazer uma decisão entre quem ia receber oxigênio e quem não ia receber oxigênio, né? Quem tinha mais condição de viver e quem poderia. Eles estavam ali como deuses, né? Eu duvido que uma pessoa dessa saiu normal de uma situação dessa. Ninguém sai normal. Só se a pessoa for totalmente fria, oca, né? Você ter que escolher, né? Ó, você vai viver e você não, né? Depois a gente vai ver. Os dois vão viver, desculpa. A necropolítica, né? Vocês são parceiros, né? Né? Do que é isso? Defesa Civil, né? Então, é isso aí. Já entra com pontuação. Na civil tem pontuação específica, né? Na PM também tem? Para quem já é da área, não, né? Então tá. Muito bem. Então, essa decisão, né, a necropolítica, a gente vai ver no finalzinho, né? O que é a necropolítica? Né? Essa decisão de quem vai viver e de quem vai morrer. Né? É algo muito severo.
Então, a decisão dos médicos lá, elas passavam pelos direitos humanos também, né? Tanto é que existe uma discussão muito grande, né? De responsabilização. Não vamos entrar nessa discussão aqui, né? Tem uma questão, né, de responsabilização, Ministério da Saúde, governo, ninguém ainda conseguiu achar um culpado, né? Por aquela barbaridade que ocorreu lá, tá? Então, os direitos, né, devem ser entendidos como uma poderosa ferramenta de transformação social, com o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária. No fundamento dos direitos humanos, existe uma determinada ética, uma determinada concepção do homem, uma determinada concepção do que é bem e daquilo que é mal. Então, considerando os direitos humanos como um desdobramento da ética, significa de modo direto e evidente falar em valores como o direito à vida, à paz, à dignidade humana, à justiça social, ao desenvolvimento, à democracia, ao desenvolvimento, ao direito a você se desenvolver. Bolsa Família, né, que deveria ser uma política de Estado, né? A justiça social, né? Por que o Brasil tem que ter o Bolsa Família, né? Porque o Brasil é um país desigual, né? Ah, professor, tem que ensinar, até aquela velha frase, né? Ensinar a pescar do que dar o peixe, né? Isso é fácil falando de fora, né? No dia a dia, né? Tem emprego para todo mundo, né? Não tem, né? Então a justiça social, o desenvolvimento, a democracia, né? E por que não dizer o direito à felicidade, né? O direito à felicidade. Além disso, uma cultura de direitos humanos também pressupõe uma discussão em torno de questões axiológicas e valorativas, como a tolerância, o diálogo, né? A cidadania, o respeito, a diversidade, né? Então, direitos humanos, eles invade a diversidade, o direito de ser quem você quiser ser, né? Tudo isso passa pelos direitos humanos. Axiológicos é realmente o estudo sobre, né, sobre a tolerância, né, sobre o diálogo, né, é o falar sobre, tá? As nossas lutas são apenas sociais e coletivas, mas individuais. Então, elas não são. Então, existe a sua individualidade. E visa o reconhecimento da nossa condição humana, da nossa dignidade, das nossas potencialidades. Ao se privar contingentes humanos dos seus direitos básicos, se está negando-lhe a cidadania e tornando-os política, socialmente e individualmente impotentes. Por isso, somos todos chamados a uma participação ativa e corresponsável na garantia dos direitos fundamentais à existência humana. Vocês não vão ter, né? Vocês não vão ter redação, mas o pessoal da Civil que vai ter redação, né? O coringa na manga é o artigo 5º, né? Os direitos fundamentais, eles são coringas principalmente para provas de segurança. Na verdade, ela é um coringa praticamente para tudo, né? Por exemplo, se o tema da redação deles for lockdown, direito de ir e vir, se for passaporte da vacinação, entra também na questão do direito de ir e vir, né? Vacinar ou não vacinar, direito à liberdade, né? Fake news e bloqueio no Instagram, direito a ter opinião, né? Também entra no direito à liberdade, né? A livre expressão, né? Direito à livre expressão, né? Então tudo está lá, né? Tudo que do momento pode ser julgado, né? E pode ser colocado na sua redação. E olha só o que você consegue. Você consegue 2 parágrafos na redação, só citando o artigo 5º, né? Então é um coringaço para levar para provas discursivas, tá? Muito bem. Dessa forma, é preciso pensar não só políticas públicas que garantam o acesso de todos os direitos assegurados pela Constituição, como também uma cidadania eticamente comprometida com a realidade e a transformação social, uma política de direitos humanos com base na ética e na participação cidadã, que garanta aos indivíduos a condição de ser, no plano econômico, no cidadão sadio, no plano político, um cidadão participante, no plano intelectual, um cidadão consciente das relações de poder, e no plano da ética, um cidadão comprometido com a realidade social. É igual a política, né? Um ser que fala, não quero saber de política, né? Você está rompendo com a ética, na verdade, né? Nós somos políticos na nossa essência. Às vezes a palavra política não é a política partidária. Você,
As suas relações sociais, ela é uma relação política, né? A partir do momento que você conversa com alguém ali na rua, ali você está fazendo política, né? Se você expor a sua opinião, né? Quando você reclama do buraco da rua, é fazer política, né? Então a gente pensa muito na política partidária, né? Então a política, nós estamos envolvidos pela política, né? Então, você dizer que você é um apolítico, está errado, né? A gente tem a polis, né? A polis lá, que era as cidades, né? Gregas, né? Que vem da política, né? Que aí nasceu a democracia também, que já a gente vai falar dela. Ética e violência, outro tema que pode cair para vocês, ética e violência. Esse eu vou resumir um pouquinho, além do texto aqui, para a gente poder já avançar para coisas que são mais importantes. A ética e a violência, o que elas têm a ver? Na verdade, é o oposto. A violência, ela é antiética. A violência, outra palavrinha, né, que vocês têm que tomar cuidado na hora da prova, né? A violência, ela é aética. Cuidado com essa palavra aqui, tá? A violência, ela é aética. O que é a ética? Aquele que não tem ética. Tá? Cuidado com esse aética. Às vezes a pessoa fala, professor, digitaram errado. Eles queriam colocar assim, ó, a ética. Então, não confundir a ética separado com a ética junto. A ética junto é sem ética, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os azinhos aqui, ó, na frente das palavras, né? Que podem mudar totalmente o sentido, né? Professor, dá um outro exemplo de palavra que muda o sentido colocando o a na frente. O a ele vai negar, né? Nós temos moral e temos a moral. O amoral é aquele que não possui moral, né? A ausência de moral. Né? Outra vogal que a gente tem que tomar cuidado com ela também é o i, né? O i também que inverte o sentido das palavras, né? Você tem o legal e tem o ilegal, né? E geralmente o recurso que o cara faz na hora da prova lá, de fazer a questão, é inverter, né, o sentido da palavra. Pois não. A força, né? Não. Polícia. É. É. Ah. Nesse aspecto aí, né? Mas só que na sua prova você vai ter que marcar que a ética, a violência, ela é totalmente antiética, ela é totalmente aética, tá? Para nossa sociedade. Agora eu entendo o que você está falando, porque a gente vai voltar lá no início, lá, quando a gente vai falar das virtudes. Existe a virtude intelectual, a sensitiva e a instintiva. Onde que a violência está? Na instintiva. O ser humano realmente ele é violento por natureza, para se defender, é um instinto de defesa, né? Esse instinto de defesa, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma vez eu ouvi uma pessoa falando uma coisa, né, essa questão do instinto e ele pode gerar uma violência. Olha só que barbaridade que é essa, mas é uma verdade. Você está dirigindo um carro, a sua mãe está do seu lado. Instintivamente você vai se defender, mesmo deixando a sua mãe morrer. De autopreservação, né? Então, assim, a violência realmente ela tem uma parte instintiva, mas na hora da prova, ética e violência, falar ética não... Desse exemplo da mãe? Então, vamos lá, você está com a sua mãe do seu lado, tá? Deus ouvido disso acontecer. Você está lá, você vai sofrer um acidente, está vindo um carro de frente para você. Você está do seu lado, você tira o seu lado e põe o lado da sua mãe de forma instintiva, instinto de sobrevivência. No instinto, tá? Agora, isso, né? Depois você vai... Aí a consciência crítica, o que vai falar sobre isso? Depois o cara, fiz errado. Exatamente. Agora, se cair na sua prova,
ética e violência, aí quer voltar para esse assunto, que eu estou defendendo a tese dele por causa do instinto, tá? Porque realmente ele tem razão nessa parte instintiva. Agora, se cair para você, o que é a violência em relação à ética, aceita pela cultura atual, pela moral atual? Ela é totalmente antiética, ela é totalmente aética, tá? Aquele que pratica a violência, ele está descumprindo aquilo que a gente acredita como verdadeiro, que é a liberdade, né, que é a segurança, né? O Estado nasceu em função disso, né? Na verdade, o Estado nasceu em função da violência, na verdade, né? A violência é um estopim da segurança, né? A segurança ela existe porque a violência existe. Então, a gente ter se reunido por meio de um contrato social, que a gente vai ver já lá à frente, foi em função de garantir o quê? A nossa própria segurança. E olha só que interessante. A ideia de violência, né? Olha só, essa última aqui é interessante, ó. Por um dispositivo de distinção entre essencial e acidental, por essência, a sociedade brasileira não seria violenta. A ideia é essa. E, portanto, a violência é apenas um acidente na superfície social, sem tocar no seu fundo essencialmente não violento. Eis que, por os meios de comunicação, vira e mexe, como que eles se remetem à violência? Eles falam: surto, né? Surto de violência, onda de violência, uma pandemia de violência. E aí eu vou concordar com ele. A violência, ela existe. Ela não é um surto, ela não é algo passageiro, ela está aí. E nós nos reunimos em sociedade para quê? Para combater a violência. Porque nós consideramos que a violência é algo antiético, que é algo aético, tá? Mas muito bem. Perfeito. Bioética. Agora vamos entrar na bioética, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês dos médicos lá. A bioética, ela vai ter a ver com... Em que sentido que ela vai ter a ver com a profissão de vocês? É nessa questão também do direito à vida, né? Para você se proteger, né? Em alguns momentos você pode ter que tirar a vida de alguém. Espero que não aconteça isso com vocês, né? Não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas se você precisar se defender, você vai ter, né, o direito, né, de tirar a vida de alguém, né? Então é a ética da vida, a bioética é a ética da vida, né? E no Brasil, mais uma vez, repetindo, né, no Brasil nós não admitimos a eutanásia, né, não admitimos legalmente a pena de morte, né, como nos Estados Unidos alguns estados têm. Aborto, né? Tem uma única situação, né? Que é o caso de estupro, né? É permitido legalmente. Então, no Brasil, ele é muito mais severo a questão. Agora, a bioética, falando em relação à área da medicina, né? Que é a área que é mais envolta com a bioética, né? Ela tem muito a ver com a relação médico-paciente, né? Ou você tomar decisão sobre a sua própria vida. Então, a bioética é o direito de você tomar decisão sobre a sua própria vida, sendo que no Brasil a gente não tem direito à eutanásia. Mas o que pode cair na sua prova são os princípios bioéticos, tá? Os princípios bioéticos podem cair nesse tema da bioética. Nós temos o princípio da autonomia, que você tem autonomia sobre a sua vida, né? Sobre os seus... aquilo que vai sofrer o seu corpo, né? Ninguém tem autoridade de dizer: eu vou te fazer uma cirurgia com você. Se você é consciente, lógico, né? Você está lá consciente. Eu falo: ó, você vai fazer uma cirurgia, vou te amarrar e fazer. Não tem como, tá? Agora, se você estiver lá entubado, tem que fazer uma cirurgia, o médico tem o poder de decidir sobre isso. Agora, você em sã consciência, você tem a autonomia como princípio da bioética, tá? Lembrando que, mais uma vez, qual que seria o limite dessa autonomia? A eutanásia. No Brasil, seria uma questão interessantíssima, né? Qual é o limite da autonomia bioética no Brasil? Chama-se eutanásia, que não é permitida no Brasil. No Brasil não é permitida a eutanásia. E também, qual que seria o limite da bioética na condenação? A pena de morte. No Brasil, não é admitido a pena de morte. A bioética na condenação, ela vai preservar a vida do cidadão, né?
Não maleficência, que combina com beneficência, tá? Se eu conseguir, eu só vou analisar esse princípio da maleficência, a gente vai ver o conceito, quando eu consigo julgar o benefício a beneficência, o princípio da beneficência, que é sempre, beneficência é sempre trazer o melhor para determinada pessoa, sempre trazer o melhor. No caso de vocês lá, né, no caso da polícia penal, na verdade é mais até, mas vocês também, vocês vão ter que gerar situações mais benéficas possíveis para o serzinho que está lá encarcerado. É uma questão de humanidade, é uma questão de bioética, é uma questão de vida. Então, sempre tem que ser algo mais benéfico. E justiça e equidade, gente, apesar de estarem separados, são conceitos juntos, tá? Quando eu faço justiça e faço equidade... Quando eu faço equidade, eu estou fazendo o quê? Justiça. Professor, o que é equidade? Eu queria entender o que é equidade. Equidade é interessante a gente entender equidade, né? Isonomia, né? Mas equidade não é sinônimo de igualdade, né? É interessante entender equidade, que é um princípio que ele norteia muitas situações, a bioética é uma delas. Lá no Facebook uma vez, né? O Facebook às vezes ensina algumas coisas interessantes, né? Tinha um muro, né? Lá numa imagem lá, né? Explicando o que é a equidade. Aí tinha um muro e uma criança estava olhando por cima desse muro. Tinha aqui um altão, né? Olhando por cima do muro. Aí tinha um outro sujeito aqui que estava em cima de um caixote. Tá? E tinha um outro sujeito que estava em cima de um outro caixote aqui, ó. Um menorzinho. Vejam que eles são de tamanhos diferentes. Esse aqui é o sinônimo de equidade. Dar condições aos desiguais para que eles tenham isonomia, né? Condições iguais, parecidas, não totalmente iguais. Não tem como, né? Porque ele vai continuar sendo baixinho esse sujeito aqui, né? Perante a esse sujeito aqui. Então a equidade é gerar condições para que os desiguais fiquem próximos dos demais. Só dá exemplo aí de equidade no concurso. Cotas. As cotas são exemplos de equidade. Cotas para pessoas com deficiência e cotas para negros, índios, pardos. Eu não sei como é que está agora a denominação para concurso, né? Pelo menos no vestibular era assim, né? Negros, índios, pardos, né? Quilombolas, né? Né? É uma autodeclaração, né? Mas tomem cuidado, né? Um dia um aluno mandou para mim lá, professor, eu vou me autodeclarar, né? Eu vi a foto do perfil dele e falei, cara, não dá, né? Você não dá. Na verdade, ela é fenótipica, né? Eles vão fazer depois a análise lá, você vai ser barrado, né? Você quer passar por isso, né? Não, né? Então, assim, se o cara já vem com essa pergunta, é porque ele tem dúvida dele mesmo, né? Você não passa, não. Mas isso passa por uma questão social, né? Qual que é o limite disso aí? Qual que é o limite disso aí? É uma questão de preconceito, no sentido de preconceito, né? Você já sofreu algo em função dessa sua característica biológica? Sim, você tem direito. Se não, não tem direito. Eu sou filho de negro, pode parecer que não, né? Não diretamente, né? Meu pai que é filho de negro, né? Então, sim, mas eu não tenho o fenótipo. Apesar do cabelo, pelo menos tem, mas não tem. Eu não tenho condição de participar, porque eu nunca fui discriminado em função disso, né? Nunca sofri, né? Inclusive, tive maior facilidades na minha vida em relação. Então, a cota, ela é justa, ela é certa e ela deve ocorrer, porque a nossa sociedade, a nossa moral
ela trouxe consequências nefastas para as pessoas que têm o fenótipo que não combina com aquilo que eles dizem que é a normalidade, que é um absurdo, né? Não é verdade? Isso é uma reorientação histórica, isso é uma... Oi? É um processo muito antigo e eu acho que deveria ser até mais ampliado, né? A nossa população, 60% ela é de pessoas negras. É claro isso, é límpido isso. Então, 20% de vaga é pouco, na minha opinião. Tinha que ser mais, para corrigir essas falhas. Porque, querendo ou não, uma pessoa branca ela tem maiores condições em função, infelizmente, do seu fenótipo do que uma pessoa negra. Então, sou um defensor que se amplie. Termina agora em 2023, né? É transitória, né? Essa cota para concursos, né? Provavelmente ela será prorrogada, né? Porque existem muitas coisas que precisam ser corrigidas, né? E aí nós vamos também para a questão da mulher também, que deveria ter alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o homem ele tem maiores facilidades que a mulher na sociedade, porque a sociedade é machista. Então tem várias situações que precisavam ser moduladas para se tornar o quê? Equitativo, trazer equidade, tá? Não existe, né? Não existe. A gente sabe que não. Muito bem. Justiça e equidade. Eu sei que às vezes dói a gente falar sobre isso, tá? Mas é um assunto que a gente tem que falar, tá? Os princípios da autonomia requer que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre as suas escolhas pessoais devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. As pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Aí nós temos aqui um exemplo médico, né? Quaisquer atos médicos, por exemplo, devem ser autorizados pelo paciente, desde que ele não tenha condições, né, de ter essa consciência aí. Mas é autonomia. Princípio da beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício, ou seja, sem trazer algo mais benéfico, e minimizar o prejuízo. O profissional deve ter maior convicção e informação técnica possível que assegure ser o ato, no caso médico, mais benéfico ao paciente. O princípio da beneficência é o ato de trazer sempre a ação do faz o melhor, faz o bem melhor para a pessoa. E o modulador dele, né, o princípio da beneficência, proíbe infringir danos deliberados. Esse fato é destacado pelo princípio da não maleficência. Então, o princípio da maleficência, ele vai fazer uma análise se o princípio da beneficência foi cumprido, né? Então, ele é um modulador, tá? Já o princípio da justiça estabelece como condição fundamental a equidade. Então, por isso que justiça e equidade, se eu estiver sendo equitativo, eu estou sendo justo. A obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. O médico, no caso o médico, deve atuar com imparcialidade, evitando o máximo que os aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros ou outros interfiram na relação médico-paciente. Os recursos devem ser equilibradamente distribuídos com o objetivo de alcançar com a melhor eficácia o maior número de pessoas assistidas, sem fazer distinção alguma. Então, quais são os 4 princípios, né? Autonomia, beneficência, não maleficência, e justiça e equidade, que são um princípio só, tá? São 4. Então, na verdade, os dois são modulados, né? A partir do momento que eu faço a equidade, eu estou sendo justo. Então, a justiça, ela é uma forma de trazer equidade nessa balança, entendeu? Então, eles, na verdade, é um princípio só. Quem perguntou? Você? Tá. Então, eles são um princípio só. Quando ele fala justiça e equidade, eu não tenho como dissociar um do outro, tá? Um depende do outro, tá? Para eu ser justo, eu tenho que ser equitativo. Eu sendo equitativo, eu estou sendo justo, tá? Esse é o princípio junto ali. Equidade, vamos lá. Equidade é gerar condições para os desiguais ficarem próximos a outros que têm maior vantagem, tá? Existe uma frase que é mais ou menos assim, né?
A equidade é gerar vantagens para os desiguais para se tornarem iguais. Eu não gosto dela, porque não tem como ser igual, né? Então a frase correta seria: a equidade é gerar vantagens para que os desiguais tenham condições parecidas com outros. Tá? Não tem como ser igual, tá? O cara vai continuar sendo baixinho. Né? Inclusive, qual que é a altura mínima para vocês? Homens? E mulheres? 57. Tá bom. E aí? O concurso, ele é equidade? Né? Ele não cumpre essa equidade, né? Não é verdade? Não deu condição para outras pessoas, né? Mas isso aí é outra discussão, né? Por exemplo, olha só que interessante. Eu vi até uma discussão sobre isso hoje. Acho que eu vi até alguém comentando aqui no início da aula. Será eliminado do concurso quem tiver com sintomas gripais? Né? Veio agora nessa retificação, né? E aí? Será que não poderia isolar o cara? Sim. Eliminado. Né? Eu não sei se vai ser tão severo assim. Agora, será que... É porque é o concurso corrido, gente. Concurso corrido é assim. Tá uma bagunça. Olha só. Na minha opinião, qual que seria uma solução? Ó, muito louco isso, tá? Olha só. Não. Calma aí, depois vocês escutem isso aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual que seria, olha só, qual que seria a solução para uma situação dessa? O que seria a solução? Criar ambientes isolados. O cara tá com, você tá com sintoma, você vai ficar lá na sala do sintomático lá. Pronto. Mas tem que ficar lá 5 metros. Não, tem que ter várias salas, tem que dar condição. Gente, que, né, isso é complicado. Isso aí vai dar pano pra manga, isso vai dar judicialização. Eu não sei. Eu vi isso também, não li ainda, tá? Mas eu acho que... Mas se tiver sintoma no dia, está perdido. Vamos lá. Ética ambiental, vamos lá. Olha lá. Olha lá. Ética ambiental. Ética ambiental é um conceito, né, que a gente tem a partir da década de 60. Olha só que interessante. O homem, ele veio nesse tempo todo, desde as cavernas lá, né, ele ficava riscando parede, né, isso é antiambiental, né, mas é a questão da comunicação, né, ele botava fogo, né, o homem depois que descobriu que ele podia dominar o fogo, né, ele conseguia, inclusive, encurralar animais usando o fogo, né. Mas só que o homem chegou a um ponto que a gente estourou a quantidade populacional e alguns atos, né, ambientais, eles se tornaram antiéticos, né, digamos assim, né? Porque o homem ele deixou de ser dono do meio ambiente e passou a ter a consciência de que ele faz parte do meio ambiente. Não é verdade? Vocês que trabalham na defesa civil, né? Ele é dependente do meio ambiente. Você tem aí um mês de agosto, igual a gente tem aqui, que esse monte de fumaça aí, né, quente, né? Existe um aspecto natural por trás disso, mas 90% eles podem até é o homem, né? O cerrado ele foi feito para isso, né? O cerrado ele foi feito para pegar fogo e se recuperar, porque ele tem árvores, né, com casca grossa, raízes profundas. A gente estudou lá na época lá de biologia lá para estudar para o vestibular, né? Então assim, mas só que o homem com a sua intervenção, ele exagerou, né? O homem exagera em tudo, né? E chegou um ponto, né? E isso aí é recente, ó.
Então essas discussões, né, elas são recentes, década de 60, que ampliou o conceito da ética enquanto de forma de agir do homem em seu meio social, pois se refere também à sua maneira de agir em relação à natureza. Olha só, essa frase é interessante. O homem deixa de ser dono da natureza para voltar a ser parte da natureza. Para ele ser parte integrante da natureza. Né? Então a ética ambiental, ela passa por esse conceito de que o homem passou a pensar filosoficamente: poxa, o que eu estou fazendo, hein? O que eu estou fazendo, né? Será que as gerações futuras vão ter vida, né? Agora mesmo falei 1000 anos, será que vai ter, né? O jeito que a gente trata esse mundo, né? Do jeito que a gente vive nesse mundo. Então essa consciência crítica, ó, a consciência crítica, ó, fez lá na década de 60, ó, século passado, a gente repensar o nosso modo de viver, em função de uma explosão populacional absurda e também da interferência do homem no meio ambiente, né? Houveram várias discussões durante esses períodos, né? A gente foi doutrinado desde criancinha lá. Eu lembro muito na década de 80 de que se falavam, por exemplo, coisas que foram revertidas, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A gente sabe que não é, né? Mas é importante. Não é porque ela não seja, né, que não seja importante. Sabe o que é o pulmão do mundo? O que é o pulmão do mundo? As algas, os corais, né, são os verdadeiros fomentadores de oxigênio, né? A floresta, na verdade, o próprio oxigênio que ela produz, ela consome, né? É sabido disso também. Mas só que as florestas, elas influenciam no quê? Chuvas, por exemplo, né? Quando a gente vê aí uma escassez de chuva, às vezes pode ser pelo desmatamento. Então, existem consequências, né, climatológicas, né, as consequências que influenciam a nossa vida, né? E a gente depende, o ser humano, para viver nesse mundo, a gente tem duas dependências básicas. Uma delas é o oxigênio, né, e outra é a água. Sem oxigênio e sem água não existe vida da forma que a gente conhece. Da forma que a gente conhece, não existe vida. Então, se não tiver chuva, não há como encher os lençóis freáticos, os rios vão perder volume, que já estão perdendo, né? Assoreamento nos rios, daqui a pouco nós vamos ter crise hídrica. Eu acho que no Brasil vai demorar mais, né? Mas no mundo, a água já é algo problemático, né? O Oriente Médio mesmo lá, a água vale mais do que petróleo, né? Então, assim... E nós podemos perder tudo isso em função da nossa ação, né? Então, beleza. O que pode cair para vocês? Essa questão do homem, né? Essa visão do homem perante ao meio ambiente, mas um conceito interessante que é a sustentabilidade, tá? Sustentabilidade, que surgiu também durante esse processo aí do homem com o meio ambiente, né? A sustentabilidade, ela é um tripé. O tripé da sociedade é econômico, social e ambiental. Então, às vezes a banca vai querer te enganar dizendo assim, ó, basta tratar muito bem o ambiente que está resolvido o problema da sustentabilidade. Não. A sustentabilidade, ela tem que ver o seguinte: é economicamente viável aquilo que eu vou fazer? É socialmente correto o que eu vou fazer? É ambientalmente correto também o que eu vou fazer? Isso chama-se sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela é o tripé econômico, social e ambiental, tá? Isso pode cair na sua prova sobre a ética ambiental. O que sustenta a sustentabilidade, na verdade, é esse tripé. Por isso que ele tem nome sustentável, né? Pode ser chamado também de desenvolvimento sustentável, tá? Pode ser desenvolvimento sustentável. Vou dar um exemplo para vocês assim. Eu vou fazer uma barragem. Uma barragem, né? Quais são os impactos ambientais dessa barragem? Será que o aspecto econômico vai dar um equilíbrio nessa desigualdade aqui? E a parte social? Quantas pessoas que vão perder suas terras, por exemplo, né? É uma barragem para fazer uma usina hidrelétrica que vai dar um aspecto econômico à sociedade, mas eu tenho que ver o quê? O impacto social, o impacto ambiental, para justificar o impacto econômico, né? Então, não é simples isso não, tá? Beleza? Muito bem.
Ética nos negócios, né? Que está lá também como um item, né? Ou ética no serviço público, que a gente vai ver no finalzinho, tá? A banca não colocou ética no serviço público, né? Apesar que o serviço público ele é um negócio, não deixa de ser, é um negócio. E vocês vão atuar num negócio chamado segurança pública. Então a ética empresarial ou ética nos negócios é um conjunto de diretrizes morais, moral, né? Prática, que influenciam a maneira como uma empresa atende seus clientes e trata seus funcionários. Todo setor e empresa individual tem a sua própria conduta ética que afeta seus procedimentos e sistemas organizacionais, né? Então, a ética empresarial é como você trata os seus clientes, no caso de uma empresa, e como que você trata os seus funcionários. Um outro tema que vocês vão ter lá em relações interpessoais chama-se assédio moral, né? Inclusive caiu na última prova da PM, né? O assédio moral, ele é um aspecto estudado pela ética nos negócios, ou a ética empresarial, né? É a responsabilidade com o seu servidor, com o seu colaborador, né? E qual que é a condição para ser caracterizado como assédio moral? Tem que ser no ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho. E qual outra condição? Ele tem que ser repetitivo e prolongado. Tá? Para ser caracterizado como assédio moral, ele tem que ser no ambiente de trabalho ou em função dele, tá? E tem que ser repetitivo e prolongado. Uma única vez não é assédio moral. Vou lá no juiz, lá, doutor juiz, vim aqui levar a minha empresa no pau, né? O pessoal fala no pau, não fala isso? Leva no pau. Eu sofri assédio moral. Aí o juiz vai perguntar. Primeiro, você tem prova disso? Não, não tem não, mas o que aconteceu? Uma vez, ele se exaltou e falou que eu era burro. Aí o juiz vai falar, olha, não sei se o juiz vai falar isso, porque ele não pode fazer juízo de valor, né? Mas o que seria o correto o juiz falar? Ele falou, olha, isso não é assédio moral. Não caracteriza, porque ele tem que ser repetitivo e prolongado. Você tem que entrar dentro da cabeça do sujeito e regaçar com a cabeça dele. É isso que é a ideia do assédio moral, tá? Mas só que o juiz podia falar para ele, mas todavia, entretanto, você pode ir na esfera civil e representar ele por exemplo, se ele tivesse caluniado, por exemplo, né? No caso não, tivesse falado, você roubou, seu ladrão, né? Calúnia. Mas é outra esfera. Na esfera do assédio moral não se encaixa. Lógico que o juiz não vai falar isso, nenhum juiz fala isso. Os juízes eles são blindados para atender aquilo que eles estão ali, né? Inclusive aquilo que for pedido, né, é o que será feito, né? Os pedidos, eles são importantíssimos, né? Quem é da área do direito, né, sabe que aquilo que não é pedido não é concedido. Então tem que se pedir para o juiz, não pode fazer, né, de plano algumas coisas. Tem uns juízes metidos a besta aí que estão fazendo, né, mas não, né, não pode inventar. Então, o assédio moral, ele tem muito a ver com a ética nos negócios, tá? E o assédio moral, ele tem que ser relacionado ao ambiente de trabalho, e ele tem que ser repetitivo e prolongado. Só existe uma exceção de assédio. Só tem um assédio, mas ele também se desencaixa do assédio moral, o assédio sexual. O assédio sexual, basta uma vez, é assédio sexual, tá? A única exceção dos assédios é o assédio sexual. Uma vez só, piscou, chamou, acabou. É assédio sexual. E outro detalhe sobre o assédio sexual, né? O assédio moral também, tá? Ele pode ocorrer do superior para o subordinado, como pode ocorrer do subordinado para o superior. Tá? Existe também o assédio moral que o subordinado pode fazer. E o assédio sexual também. Tá? Então, assim, não existe essa regra. Qualquer questão que falar, o assédio moral só ocorre do top down, ou seja, de cima para baixo. Não. Ele ocorre também de baixo para cima. Tá? Numa instituição também. Eu posso humilhar um chefe meu. Eu posso ir minando uma pessoa, né? Chamando ele de incompetente todo dia, mas você é incompetente, mesmo o cara não vai te mandar, você é incompetente. No assédio sexual também é mais difícil, porque o assédio sexual geralmente ele está imbuído numa questão de poder. Eu te dou, eu tenho alguma coisa para te dar. O que você vai me dar em troca, né? É uma negociação. Agora,
A pessoa também pode assediar um superior, né, no sentido de querer também alcançar algo em troca. Eu dou, né, a minha parte e você me dá algo em troca. Então pode ser também. Mas é raro, mas acontece. Né? Então, a ética empresarial ou ética nos negócios é um conjunto de diretrizes morais que influenciam a maneira como uma empresa atende seus clientes e trata os seus funcionários. Todo setor da empresa individual tem a sua própria conduta ética que afeta os seus procedimentos e sistemas organizacionais. Geralmente, o que a gente tem? O que a gente tem nas organizações? Um código de conduta e código de conduta e ética, né? A conduta seria moral, a ética, ela é as regras básicas, né? Ética e política, vamos lá, contrato social. Vamos entrar na parte da ética e da política agora, contrato social, que está lá explícito, né? O contrato social, gente, ele nasce lá no liberalismo inglês, tá? Pela figura do John Locke, tá? O John Locke, ele pode ser considerado o pai do contrato social e também o difusor do liberalismo, mas quem falou muito bem sobre liberalismo foi Adam Smith. Adam Smith, né, ele diz, né, ele entende, né, que o mercado atua com as suas próprias regras e por isso o Estado não deve interferir na competição do mercado. Isso é o liberalismo, tá? O liberalismo, o Estado ele é a chamada mão invisível, que vai garantir uma única situação, que é oriunda do contrato social, a segurança. A gente se uniu em sociedade, em Estado, para garantir a segurança. A ideia do liberalismo é isso, tá? Garantir a segurança. O resto é o resto, o mercado resolve, né? Hoje nós temos a onda do neoliberalismo, que é a tentativa de trazer o novo liberalismo. Já ouviu falar de neoliberalismo? É o novo liberalismo. Então, o liberalismo econômico, ele dizia que o Estado não deveria interferir em outras áreas que não fosse a segurança. Áreas como saúde, educação, lazer, trabalho, isso se resolveria pelo próprio mercado, né? A gente sabe que no Brasil, né, isso é praticamente impossível, né? Aí eu gosto de, às vezes, lembrar as pessoas, tem algumas pessoas que gostam de fazer paralelo. Lá nos Estados Unidos, calma aí, Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil. Primeiro, nós temos condições sociais totalmente diferentes. Existe no Brasil um negócio chamado desigualdade social que não nos dá liberdade para, por exemplo, acabar com o SUS, O SUS, ele é incabável, digamos assim, vou inventar uma palavra, né? Ele é imorrível, como diriam outros, né? Estou inventando. Então, o SUS, ele não pode terminar. Ele tem que existir, e vai existir por muito tempo, porque a nossa condição social não permite acabar com a saúde pública. Ah, professor, mas nos Estados Unidos não tem. Repito, Estados Unidos, Brasil é Brasil, Estados Unidos, são colônias diferentes, né? Um foi colônia de... né? Isso. Tem, mas é modulado, né? Exatamente. Então, lá não existe a universalidade que existe no Brasil. Por exemplo, risco, né? Sim.
Mas existe então eu entendo o que você fala, realmente existe, né? Mas ela não é para todos. Então existe o princípio da universalidade, né? Que no nosso SUS tem. O que é o princípio da universalidade, para você poder entender? Qualquer pessoa tem direito à saúde pública no Brasil. Qualquer, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser, né, lá, essa estratificação lá que é interessante. Pode ser um estrangeiro. Se um americano vir para o Brasil e passar mal, ele vai ser atendido pelo SUS. Agora, nós, brasileiros, se não tiver nenhum de passar mal, você vai morrer. Né? Você tem que contratar um seguro-saúde, né? Então, assim, igual ele falou lá, os $60, né? Então, assim, mas só que não tem como comparar a qualidade que eles têm lá com a nossa, né? Outro exemplo também, educação, né? Educação. Existe educação pública nos Estados Unidos? Lógico que existe, né? Mas só que para os níveis superior praticamente não existe. Não existe. Tanto é que a gente vê nos filmes americanos o quê? Os caras discutem o quê? Juntar dinheiro ou ganhar uma bolsa para ir na universidade. Isso no Brasil é uma coisa também que não pode acabar. Então, assim, o Brasil ele não tem como ser totalmente liberal. Não tem como. Mas todos têm o princípio da universalidade da educação também. Não existe distinção. Né? Assim, precisa se melhorar muita coisa? Precisa se melhorar muita coisa. Muita coisa para mudar. Perfeito. Mas vamos discutir. Então, o que é o liberalismo? É isso. Liberdade geral. Liberar geral. E o Estado intervir somente o quê? Vamos voltar, né? Na segurança. Então, a economia deve ser dirigida pelo princípio do laissez-faire, ou seja, deixar fazer, deixar passar, liberdade total, ou seja, uma liberdade restrita ao mercado. É o princípio do liberalismo econômico, né? Vocês devem ter ouvido falar de laissez-faire, né? Vocês estão tendo aí as aulas de relações interpessoais, existe uma liderança, né? Liderança liberal, que é o laissez-faire, tá? Você tem a democrática, autocrática e a liberal. Laissez-faire é como deixar fazer, dá liberdade total, tá? Então, a liberdade total aqui é o liberalismo econômico, ou seja, dá liberdade para as áreas econômicas, tá? Só garantindo a parte da segurança. Então, mas da onde surgiu isso, né? Que a gente vai chegar no contrato social, né? Atribui-se a origem do liberalismo político ao filósofo inglês John Locke e o liberalismo econômico ao Adam Smith. Como contratualista, que é o contrato social, Locke defende em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, que o Estado existe a partir de um contrato social. Nós fizemos um contrato social. Nós, como democracia, o que nós fizemos? Nós somos a democracia, que é o poder do povo, nós outorgamos o poder para alguém nos representar. São os nossos representantes, né? Então, na verdade, o poder emana do povo, a Constituição fala isso, né? E a partir daí nós fizemos um contrato social que chama-se democracia, no nosso caso, e digamos, amigão, você vai nos representar. E principalmente, às vezes as pessoas não se ligam num detalhe, quais são os nossos maiores representantes? Quem é o representante do povo? Deputados. Os deputados, eles são os verdadeiros representantes do povo. No presidencialismo, gente, o presidente está distante do povo. Quem deveria atender os anseios da sociedade era a parte do legislativo, para criar as regras que a gente exige, uma regra da boa vivência. E quem é os representantes dos estados? Senadores. Os senadores, né, por isso que nós temos 81 senadores, cada estado tem 3 senadores, eles representam os estados, a federação. Já os deputados, eles representam o povo, eles são os verdadeiros representantes do povo. Por isso que nós temos 8 deputados federais em Mato Grosso e 70 e tantos deputados federais em São Paulo. Então a quantidade populacional influencia na quantidade de deputados que são os representantes do povo. Exatamente. Aí qual que é o grande problema? O problema realmente é nosso. Qual que é o nosso? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que lembra em quem votou para deputado? Eu? Você lembra de quem você votou para deputado? Seja sincero, não lembro.
Agora, para presidente, para governador, geralmente a gente lembra. Agora, para deputado, para o legislativo, para a gente formar o legislativo, que na verdade nós estamos numa república federativa que tem os 3 poderes por trás dele, o principal poder a gente não dá importância para ele, por isso que nós vivemos nesse problema todo. Não adianta ter o salvador da pátria se a gente não modular a política. É mais fácil culpar o presidente, ou Bolsonaro, quem seja que for. É mais fácil culpar o presidencialismo. Cultura. Porque ninguém ensina isso na escola, não ensina nada. A gente só ensina o quê? A criticar, mas a gente não sabe como que vota no vereador. A gente não sabe nem que existe legenda, que existe cadeira para cada partido. E de vez em quando a gente é surpreendido, principalmente vereador, né? Fala, mas surge lá um nome do vereador tal. Vereador fulano de tal, mas quem que é esse sujeito? Né? Né? De onde surgiu esse cara? É a dita cuja da legenda. É o voto de legenda, é o voto, né? É complicado. Mas vamos lá. Exatamente. Então vamos lá. Então, o segundo tratado sobre o governo civil, o Estado existe a partir de um contrato social. Então, esse que é o contrato. E este contrato tem como objetivo proteger as liberdades fundamentais que são a vida, a propriedade, a própria liberdade. E eu garanto isso como? Pela segurança. Por isso que surgiu a segurança pública. A segurança pública, ela nasceu em função do contrato social. Se vocês vão entrar para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, graças ao John Locke, que inventou essa questão do contrato social. Né? E é bonito isso. Esse é o fundamento da nossa sociedade moderna. Então, ao Estado cabe intervenção nas liberdades fundamentais apenas para garantir aos indivíduos tais liberdades. Por isso que existe a prisão. A prisão existe para garantir a nossa liberdade. Que loucura isso, né? É contraditório, mas é real, né? Por isso que a segurança pública existe. Democracia, ditadura e totalitarismo. Está no nosso edital também. Democracia é o regime, a gente já discutiu, que político, em que a soberania é exercida pelo povo, o poder é do povo, né? Demo vem de povo, né? Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Então nós, vamos lá, quando a gente vai votar, a gente fala, amigão, seja o meu representante, porque o poder é meu. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, que é composto por demos, que significa povo, e kratos significa poder, né? Então o poder do povo. Nesse sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política. Então, nós somos convidados a participar da política. De que forma? Por meio do voto, por meio do plebiscito, por meio do referendo, né, que poderia existir, né? A gente já teve referendos já, né? Que referendo que a gente fez? Quem lembra de um referendo aí que a gente fez? Né? Desarmamento, né? Eu entendi. A maioria da população parece que queria o direito ao armamento, né? E nós tivemos um plebiscito, um pouquinho mais antes, né? Um plebiscito para decidir qual o regime político que nós íamos ter: presidencialista, parlamentarista ou monarquia. A monarquia democrática seria no caso, né? Nós temos, A Inglaterra é uma monarquia democrática, por incrível que pareça, né? É um parlamentarismo. Eles não são democracia, eles não são monarquia, eles são um parlamentarismo, na verdade, né? A monarquia deles lá é alegórica. E é importante para eles, né? É uma figura, né? Existe essa distinção, tá? Totalitarismo, ou regime totalitário, é um sistema político baseado em uma ideologia que coloca o líder de uma nação como controlador absoluto dos direitos dos cidadãos, em suposto benefício geral do país. Ou seja, vocês serão controlados por mim para o seu bem, né? Esse é o discurso. O líder totalitário pode ser uma pessoa, um grupo, um partido, né?
Partido Comunista da China, né? Lá, apesar da China ser um país aberto economicamente, né? Politicamente ele é um país, não podemos negar, é um país fechado, né? Inclusive, temos vários problemas de liberdade de expressão, liberdade, né? Como é que é? Exatamente, se falar que, né, você anoitece, não amanhece, né, como fala, né? Então o governo totalitário exerce total controle sobre os meios de comunicação, aí ó, né, internet, por exemplo, né? Um que é disfarçado, gente, de democracia é a Rússia, tá? A Rússia quer criar sua própria internet, vocês já ficaram sabendo disso? Coisas do Putin lá, o Putin também, o cara é malandro. Elimina as escolas particulares, forçando as escolas públicas a ensinar de acordo com as linhas do partido, né? Então é perigoso o totalitarismo, tá? Então ele rompe com as liberdades. A liberdade de religião também não existe em um Estado totalitário, pois só permite a existência daquelas igrejas cujos ministros cooperam com o governo. Ou não ter, né? Não ter. Sindicatos livres também são ilegais. No totalitarismo só pode existir um único partido político, chefiado por um líder absoluto. Esse ditador, né? Então o totalitarismo não deixa de ser uma ditadura. Se mantém no poder usando a força, violência, tortura psicológica, física contra os indivíduos que não obedecerem às leis do governo. O partido político dominante é o que determina as diretrizes econômicas que o país deve seguir. E nesse mesmo sentido, nós temos a ditadura. A ditadura não deixa de ser um regime totalitário, tá? Ditadura é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um único indivíduo. Então ele não deixa de ser totalitário. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias e tem grande parte do poder na decisão. É um regime antidemocrático no qual não existe a participação da população, né? Nós temos ditaduras em Cuba, né? Venezuela, né? Então a ditadura, ela se veste às vezes de uma legalidade, né, para ser opressora. A grande polêmica que vocês podem ter na prova de vocês é acerca do nosso regime, né? O nosso regime, ele foi ditatorial. E aí? Você pensa, pega a definição de ditadura, vamos lá. É um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um único indivíduo. O Brasil, na época dos militares, nós tínhamos legislativo, executivo, judiciário. Então, pronto. Um grupo ou partido, o ditador não admite oposição aos seus atos, aí poderia até ser, né? E tem grande parte. Então, por isso que nós não podemos chamar o nosso regime militar, pode ser chamado assim, de ditadura. É errado mesmo, tá? O pessoal da esquerdista vai ficar louco com o que eu estou falando aqui. Mas, realmente, o nosso regime militar, ele teve inclusive alternância. Não teve um único presidente. Teve Castelo Branco, Geisel, João Goulart. Houve alternância no poder. Eram de militares? Eram de militares. Então, por isso que foi um regime de transição. E houve o apoio popular também, né? A marcha das famílias, teve todo. Então, houve um apelo social. Então, gente, não é um regime democrático. Por que não é um regime democrático? Porque tirou a participação das pessoas. Tá? O regime militar não pode ser chamado de regime democrático. Agora, jamais também pode ser chamado de ditadura. Cai o quê? Né? Vai cair a definição de ditadura, né? Assim, na verdade, foi uma revolução, na verdade, tá? Revolução de 64, que a gente chama, tá? Mas se cair na prova, eles não vão querer mexer com essa celeuma, tá? Eles vão querer saber qual que é a definição de ditadura, e não vão tratar do regime, né? A ditadura, para ser uma ditadura, tem que ter o quê? Não ter a divisão de poderes. Está concentrado num único indivíduo e também não há liberdade. Se houver oposição, pau na muleira, tá? Nos regimes democráticos, o poder é dividido entre o legislativo, executivo e judiciário. Na ditadura não existe essa divisão. Ficam todos os poderes apenas em uma instância, né? No Brasil, a gente, repetindo, no nosso período militar, nós tínhamos os 3 poderes, tá? Aí você pode dizer que um mandava no outro, mas pelo menos existiam os poderes, né? Então não pode ser chamado de ditadura por esses motivos, tá?
Biopolítica e necropolítica, para a gente poder fechar os nossos assuntos do edital, tá? A necropolítica é uma coisa muito recente, tá? Ela foi feita por um filósofo de Camarões, né? Como é que é? Camaronês, né? De Camarões. É algo recente e diz a respeito com a principal situação, né? Da necropolítica é aquilo ali, ó, licença para matar. O Estado tem licença para matar. A necropolítica, ela é a licença para matar. É a decisão de quem vai viver e de quem vai morrer. Esse cara escreveu isso em função dizendo que o Estado, né, pela sua força, né, ele acaba exercendo esse dizer, ó, você morre, você vive. Você morre, você vive. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Então, os estados modernos adotaram em suas estruturas internas o uso da força, em dada ocasião, como uma política de segurança para suas populações. Ocorre que, por vezes, os discursos utilizados para validar essas políticas de segurança podem acabar reforçando alguns estereótipos, segregações, inimizades e até mesmo extermínio de determinados grupos, né? Dessa ideia surge o termo necropolítica. Questionamento se o Estado possui ou não licença para matar em prol de um discurso de ordem. Neste texto, vamos explicar como esse termo surgiu, né? Como ele ganhou destaque. Vamos lá. A origem do termo parte da obra do filósofo teórico, político, historiador e intelectual camaronês Anquilé Mambé. Parece que um Mbappé lá, né? O jogador, né? Mambé nasceu na República dos Camarões, país da região ocidental da África Central, no ano de 1957, ó. Então por isso que é recente. Esse sujeito aí está aí com 60 e, na verdade, até atualizar aí, 64 anos, né? Atualmente é professor de História e de Ciência Política no Instituto, nem vou me arriscar ali, mas lá em Joanesburgo, na África do Sul, né, no sul de África, e também dá aula lá nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como estudioso da escravidão, da descolonização, da negritude e também como um grande leitor do filósofo francês, né, Michel Foucault, em que se baseou para propor o livro Necropolítica em 2011. Então é bem recente o termo mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos entender o Foucault, que ele falava, né? Foi um filósofo, esse aí já morreu, né? Historiador, teórico social, psicólogo, crítico literário e professor de francês, que pensou de forma crítica a história da modernidade. O trabalho de Foucault se tornou conhecido por sua reflexão sobre o poder e sobre a estrutura política das sociedades ocidentais desde a antiguidade até a contemporaneidade, ou seja, nossos tempos de hoje, contemporaneidade. Para Foucault, biopolítica, que é um termo que está no nosso edital, é importante levar, é a força que regula grandes populações ou conjunto dos indivíduos diretamente das práticas disciplinares utilizadas durante a Antiguidade e a Idade Média para visarem governar apenas o indivíduo. Então a biopolítica, ela é a própria força do Estado, né? Vocês vão participar da biopolítica. A segurança pública, ela é uma biopolítica, tá? E dentro da biopolítica nós temos o biopoder, que se refere aos dispositivos e tecnologias de poder que administram e controlam as populações por meio de técnicas, conhecimentos e instruções. Os biopoderes se ocupam de gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, né? O controle de natalidade, por exemplo, né? Isso é o biopoder, que está dentro da biopolítica. Então a biopolítica, o mais importante, é a força de regular as grandes populações. Usar a força, né? A força de segurança, por exemplo, é um exemplo de biopolítica. E a partir desse termo da biopolítica, que é essa força, né? O nosso Mambé lá diz que a necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, com base no biopoder, né, que é essa segurança pública, e em suas tecnologias de controlar a população. O deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. O corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante devido aos parâmetros definidos, segundo ele, principalmente a raça. Né? Aí ele tenta explicar, né? Porque existe um índice maior de morte
pelos negros, né, ele justifica que é um ato da necropolítica, que é muito... para a decisão, né, do biopoder, é muito mais fácil ele não justificar a morte de um negro do que justificar a morte de um branco. E isso não é uma coisa que realmente acontece, né? Não existe aquela velha, né? Ah, morreu um negro, né? Ninguém quer saber quem... Perdão, né? Ninguém quer saber quem matou, não é verdade? Agora, morreu um branco rico. Imprensa, todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ir atrás, não é verdade? Também. Mas assim, eu quero entender para vocês que o cara que estudou essa necropolítica foi nesse sentido, né? De que é o poder de ditar quem pode viver e quem pode morrer. E na hora de decidir quem vai morrer, é mais fácil para a sociedade matar um negro do que matar um branco. É isso que quer dizer da necropolítica. Tá bom? Então, ó, dois conceitos. Biopolítica é a força que regula as grandes populações, né? É a própria segurança pública. E a partir dessa segurança pública, nós temos hoje, né, segundo o conceito desse cara, tá? Não vamos dizer que está certo ou errado. A necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Ok? Isso que pode cair para vocês como conceito, tá? As questões, vocês depois dão uma olhadinha nelas aí, fala de valores, moral. Só vamos ver aqui, só um detalhezinho, só para fechar aqui. Temos um tempinho ainda? Quanto tempo? 2 minutos? Rapidinho, ó. Esse conceito aqui, ó, das regras, o que são regras deontológicas? Só para fechar. As regras deontológicas, elas são regras para um determinado público. Regras para um determinado público. Então, existem as regras deontológicas dos médicos. Eles vão ter os seus princípios éticos, a ética médica. Temos as regras deontológicas do servidor público. O código de ética do servidor público são as regras deontológicas dos servidores públicos, tá? Então, a deontologia é regras determinadas para um determinado segmento, tá? Geralmente o segmento de serviço, né? Ou médico, advogado. Os advogados têm um código de ética dos advogados. O código de ética dos advogados é as regras deontológicas para os advogados. Beleza? Então lá. E é interessante isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui um desses itens que é o mais importante. Aqui, ó. A moralidade na administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Professor, por que você está dando destaque isso aqui e falando de moralidade? Se a banca falar que a moralidade ela se baseia tão somente em distinguir entre o bem e o mal, você fala não. Não, ela vai além. Ela é acrescida da ideia do fim, do bem comum, do bem da sociedade. E veja aqui, sobre o servidor público, ó. Esse aqui é outra frase que cai muito em prova também. Esse item 2 aqui é importantíssimo. Ó. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Gente, o que a banca fala, ó? Se a banca falar, o servidor público decidindo o que é legal e ilegal resolve o problema, não é só isso, ó. Assim, não terá que decidir somente entre o legal ou o ilegal, o justo ou injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, qualquer coisa que a banca falar que a legalidade, o princípio da legalidade resolve todos os problemas é falso. Isoladamente, o princípio da legalidade não serve de nada. De nada adianta ser legal se não for o quê? Honesto. Ok? Essa questão sobre a ética do servidor público é campeã de cair, esse item número 2. Tá? E esse 3 que fala da moralidade. Ok? Muito bem. Uma boa prova para vocês. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.